Muito obrigado, Srs. Deputados. Estamos em condições de dar início ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Já temos connosco o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, o Sr. Vítor Araújo, e o que, em saúde e cumprimento, agradeço a disponibilidade. Vou então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, para apresentar o requerimento. Tem 2 minutos para o efeito, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero antes de mais também e muito especificamente cumprimentar o Sr. Presidente Vítor Araújo, porque nós de facto já tivemos a oportunidade até de conhecer aquilo que são os problemas deste setor e agradecemos imenso a sua presença aqui, até neste caso é mesmo presencial, outros estão presentes, mas por videoconferência, e permite-nos, acima de tudo, concretizar aquilo que o nosso objetivo com este requerimento. É dar voz, trazer aqui à Assembleia da República um órgão fundamental em resposta à situação muito grave por a qual estamos a passar, trazer a vossa voz aqui à Assembleia da República para que aquilo que os problemas e as dificuldades por que o setor passa neste momento possam ser ultrapassados ou possa, efetivamente, os diversos grupos parlamentares também ter uma iniciativa que permita conduzir a soluções. Temos a certeza que o setor da produção de flores é um dos mais afetados, tendo em consideração aquilo que é a especificidade da produção, porque não dá para conservar, não dá para... as flores não têm que continuar porque não perde-se a próxima produção, e é uma das questões até que nós colocamos, que é a confiança. Mas que confiança, e deixar logo aqui, que confiança tem os produtores, neste caso os produtores de flores, para continuar a manter a atividade se o cenário está assim tão difícil, com perdas que ultrapassam os 70%. Cumprimentar também a FERA, nomeadamente o Sr. Engenheiro Nuno Paulo, que nos estará a ouvir e que nós também já temos tido iniciativas referentes a requerimentos que nós temos colocado, mas também estratégias para o escoamento dos produtos, nomeadamente até também apoios para as raças autóctones que demos entrada a semana passada, nomeadamente até no regime da pequena agricultura. Por isso, só para concluir, nós queremos também ouvir aquilo que são as vossas preocupações e as soluções que nos trazem, principalmente num setor que tinha grande escoamento no dito canal Horeca, nomeadamente restaurantes, restauração, com todo esse cancelamento, mercados, feiras promocionais, tudo mais, ficaram sem rendimentos, ficaram com os produtos e com dificuldades na sua exploração. Por isso, somos todos ouvidos e queremos naturalmente agradecer desde logo a vossa participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, o Vítor Araújo, e para o efeito tem a palavra durante 10 minutos. É da sua responsabilidade. A da máscara, que é obrigatória na Assembleia da República, para o uso da palavra, é da responsabilidade sempre de cada um. Ok. Antes de mais, quero agradecer aos presentes, em nome da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, a disponibilidade em nos receber. A nossa associação tem 38 anos, cerca de 200 sócios ativos e representa 80% da produção nacional de flores e plantas ornamentais. Como é do vosso conhecimento, o nosso setor está a passar por graves dificuldades e não se prevê melhorias em breve. Como se sabe, o setor produz e vende flores e plantas para várias finalidades e para vários momentos das nossas vidas, para consumo interno e para exportação. A maioria dos canais de consumo esteve fechado durante várias semanas. Devido ao confinamento, ao distanciamento social a que estivemos sujeitos, e em alguns casos ainda estamos, devido à não autorização da concentração de pessoas para celebrações de qualquer tipo, as flores e plantas deixaram de ter procura.
As vendas de flores e plantas tiveram uma quebra nas vendas de 80% a 90% nos últimos 2 meses. Deitou-se ao lixo diariamente mais de 2 milhões de euros de plantas e flores que se destinavam ao mercado nacional ou para exportação. Muitas empresas aderiram ao layoff parcial numa primeira fase, mas não podemos continuar nesta situação. Precisamos dos nossos trabalhadores para cuidar da sanidade das nossas plantas. Temos de continuar a fazer os tratamentos fitossanitários, tais como regas, adubações, colheitas, manutenções das estufas, mesmo não havendo plantas para elas, mesmo não havendo venda para elas no momento. Temos de continuar a plantar, a renovar as culturas e seguir com o planeamento anual de plantações, ainda que, entretanto, estes planos já tenham sido reajustados para metade. Temos de continuar a trabalhar na esperança de, quando esta situação melhorar, termos alguma produção para colocar no mercado, a fim de tentarmos manter as nossas empresas em funcionamento, assim como a manutenção dos postos de trabalho. Temos, por isso, praticamente as mesmas despesas. E com as receitas, neste momento, entre os 20% e os 30%, não temos capacidade de sobrevivência. Não temos como fazer face às despesas inerentes. Necessitamos urgentemente de uma ajuda específica para fazer face a esta grave situação, como, por exemplo, a que foi concedido, que o governo holandês atribuiu aos seus floricultores, os governos holandês, belgas e esta semana tivemos a notícia dos italianos, portanto, umas medidas específicas para ajudar os floricultores. Ou idêntica a que no nosso país foi atribuída aos produtores de frutos vermelhos, poderia ser também uma solução. Uma compensação para a retirada do produto do mercado, ou muitas empresas deste setor irão fechar em breve. Os recursos à banca não resolve. Além das dificuldades de acesso, é uma solução temporária e provisória que só vai aumentar o endividamento das empresas. Não estamos a conseguir contratar empréstimos, muitas empresas estão com dificuldades em contratar empréstimos pelas sociedades de garantia mútua, que não estão a ter capacidade de resposta e já estão a informar que já não há dinheiro para muitas candidaturas que foram submetidas. Nos últimos 5 anos, já muitas empresas recorreram ao crédito para fazer investimentos de melhoria nas suas estruturas e técnicas de produção. Empresas estas que apresentaram projetos de investimento e que não foram contemplados com qualquer tipo de ajudas, pelas regras, entretanto alteradas e criadas pelo atual Governo, que dificultou a classificação da avaliação dos projetos apresentados para o setor. O número de projetos de apoio ao investimento no setor da produção de plantas ornamentais e flor de corte é residual nos últimos 5 anos. Apenas meia dúzia de produtores que sofreram com os incêndios tiveram apoios. Lembramos que estamos a falar de um setor que, segundo os dados do INE, representa quase 10% da produção agrícola, cerca de 600 milhões de euros ano. É um dos setores agrícolas que nos últimos anos mais aumentou as exportações, cerca de 20%, e contribuiu para a redução das importações em 10%. É o setor agrícola que mais mão de obra emprega em permanência o ano inteiro, empregando mais de 5 mil pessoas só na produção, e cerca de outras 5 mil na distribuição e floristas, contribuindo assim também para a fixação das pessoas nos meios rurais. Em 2019, registrou um volume de vendas, um volume de negócios de 602 milhões, dos quais 97 milhões de exportação. Além de tudo isto, são também reconhecidos os benefícios que o nosso setor e do que nós produzimos, das nossas plantas, das nossas árvores e das nossas flores, tem na vida dos seres humanos. Tem um enorme potencial de contribuir para tornar as nossas cidades mais verdes e coloridas, contribuindo assim para compensar os efeitos das condições climáticas e contribuir para uma melhoria da qualidade do estilo de vida saudável dos cidadãos. Estes são alguns dos motivos pelos quais vimos aqui perante vós solicitar uma ajuda específica para o nosso setor, neste momento tão difícil que estamos a atravessar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E então, se não houver mais intervenção, peço agora ao representante da FERA, Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones, o Sr. Engenheiro Nuno Paulo,
que se junta a nós e que se vai juntar a nós via Skype. Boa tarde. Tem a palavra, boa tarde. Aproveito para cumprimentar o Presidente da Comissão e os restantes deputados, em particular o deputado Dias do PCP pela iniciativa. Começando a minha intervenção por dizer que a Federação representa hoje 12 mil produtores e várias espécies pecuárias. Eu vou falar, incidir-me aqui na componente dos bovinos e depois o meu colega Amândio irá particularizar a situação dos pequenos ruminantes. Focando que o setor dos bovinos e das raças autóctones em particular, e onde podemos também associar aqui a questão dos suínos, ao longo dos últimos anos teve um desenvolvimento extraordinário. Portanto, contribuiu, obviamente, para a fermentação. Hoje, as ditas carnes qualificadas, denominações de origem protegidas, assumiram um papel importantíssimo naquilo que é a valorização dos meios rurais. Tiveram um impacto essencial no que diz respeito à manutenção dos espaços no mundo rural, um combate muito significativo naquilo que diz respeito à diversificação da população, à renovação do próprio tecido produtivo, embora não seja aquilo que durante o dia de hoje, nos trabalhos desta tarde, verificamos que a média de agricultores ainda é baixa, mas se não fosse esta qualificação de produtos e esta valorização, provavelmente essa média ainda era superior. Não estamos satisfeitos, obviamente, e neste momento estamos a passar enormes dificuldades. Os agrupamentos, de um modo geral, que comercializam estes produtos, foram-se modernizando, uns mais, outros menos, mas o que importa, todos eles fizeram um caminho no sentido de valorizar a sua produção e depararam-se com um problema grave que foi esta pandemia. É óbvio que as pessoas que estão a produzir estes produtos, que são muitos, como disse, há muitos produtores a nível nacional de raças autóctones que sentiram de um dia para o outro perderam o chão, portanto, perderam as produções. Obviamente que as ajudas e os apoios que hoje se recebem à produção, e convém referir que temos apoios específicos para raças autóctones, que embora nós consideremos que são baixos, são uma ajuda, como é óbvio, mas que tudo depende, a rentabilização destas explorações da venda e de venda com a denominação de origem protegida que esses produtos necessitam. Nós deparamos que quem valoriza isto é o canal Eureka, não tenhamos dúvidas que a questão da gastronomia, a questão da restauração de uma gama, e Portugal, como é sabido, vive muito do turismo, e aqui temos que tirar o chapéu ao canal Eureka e à hotelaria pela valorização que tem dado aos produtos de raças autóctones. Porque, vejamos, o turismo desaparece de um dia para o outro e as encomendas desaparecem também. Por um lado, o próprio mercado nacional tem um espaço na restauração, digamos, não é a restauração de uma gama já superior, associada a grande parte a grandes chefes de cozinha, que apostam nesta produção porque é diferenciadora. Nós não conseguimos competir, como é óbvio, com quantidade, com peso, não o conseguimos fazer. Portanto, a única solução que temos é continuar a apostar nestes mercados. Ficamos sem estes mercados, resta-nos. A maioria das raças trabalha hoje, e falando concretamente nos bovinos, nos 5 canais de distribuição. Obviamente que o canal Eureka é aquele que maior impacto tem, mas a grande distribuição também tem. Os talhos também têm um impacto interessante. Os entrepostos, que indiretamente acabam por estar associados também ao canal Eureka, e o consumidor final. Este momento é importante porque nos faz refletir muita coisa. Fez-nos refletir e inovar. A questão das vendas online, toda a gente as melhorou e as desenvolveu, mas se me perguntar se isto é suficiente ou se isto terá um futuro, provavelmente não sabemos se o terá. Os custos de entrega são elevadíssimos
e nem todas as raças autóctones, atendendo à sua localização e às unidades industriais que têm disponíveis, conseguem chegar ao mercado da mesma forma ou com a mesma capacidade em termos económicos e de rentabilidade. Este é um grande ponto. Nós aqui propomos várias soluções. Uma delas passaria e chamaria a atenção, este momento, acho que o Governo devia de refletir. Eu sei que o mercado é livre, estamos na Europa, mas neste momento era importante fazer uma reflexão e fomentar um bocadinho a questão da produção nacional que se tem feito, mas apostar aqui em vários patamares. Foi falado aqui nos contratos de contratação pública, das escolas, hospitais, dar uma ênfase aos produtos com a pegada ecológica, entre outros fatores. Eu acho que aqui que é importante mexer. Eu acho que é daqueles fatores que todas as raças autóctones poderiam ter aqui uma palavra a dizer, porque é importante. Estes circuitos de comercialização são fundamentais para o desenvolvimento regional. Mas também não menosprezar questões tais como não é aceitável que grandes superfícies que hoje estão espalhadas pelo país inteiro estarem enquadrados numa região de produção de um determinado produto, sem estar aqui a promover raças nem marcas, entre aspas, e não ter essas marcas. Não faz sentido. Portanto, acho que deve haver aqui uma sensibilização. Eu não sei se isto legalmente é possível, em termos de estatutários e pelo mercado livre, etc., mas acho que é importante que estas grandes superfícies estão instaladas nos locais que ajudem a promover e a comercializar os produtos que são produzidos localmente. Portanto, eu não direi, e há aqui ganhos de eficiência que podem ser tremendos. Não faz sentido eu vender, imaginem, um produto em Bragança e o produto ter que ir ao Porto ou a Lisboa para voltar para trás. Portanto, aqui a questão da pegada ecológica também está nestes pequenos pormenores. Portanto, as cadeias curtas, portanto, estar próximo do mercado. Esta é uma situação que eu acho que deveria ser revista e poderia ser. Eu ainda poderia ir mais longe. Eu acho que as raças autóctones, e também é sabido que nós hoje, a produção, por exemplo, se estivermos a falar de bovinos, que é a minha área de intervenção, nós hoje a produção nacional corresponde a 50% daquilo que são as necessidades. E se analisarmos aqui a questão específica das raças autóctones, nestes 50% tem um espaço de 6%. Portanto, é muito pouco. Eu acho que é importante também aqui nas lojas mais importantes da grande distribuição haver uma sensibilização. Eu não sei se é possível umas cotas, se não é possível, mas acho que é importante ter essa consideração do ponto de vista de permitir ou permitir, entre aspas, obrigar-se, acaba por ser uma palavra muito forte, mas sensibilizar que tem que haver espaço nas grandes superfícies para estas raças denominadas autóctones. Depois ia para outra questão, não menos importante. Os agrupamentos com maior ou menor dificuldade conseguiram vender os animais. Obviamente que foi necessário que os nossos produtores, que é importante referir, são maioritariamente agricultura familiar. Portanto, não são aqueles que têm acesso aos layoffs ou aos trabalhadores independentes que há esse apoio. Portanto, eles tiveram que continuar a trabalhar, continuaram a sua atividade e em cima de tudo, não tiveram apoio adicional nenhum. E os subsídios estão lá, poderão ser antecipados, mas não é um acrescento à rentabilidade das explorações, ou seja, a produção, essa sim, perdeu em média uma valorização na ordem dos 20%. E isto é preocupante a vários níveis, porque, vejamos, é a perda de rendimento de 20%, porque se vai vender o produto mais barato. Não se sabe quando é que o mercado irá recuperar. Portanto, e não há aqui um apoio adicional. Eu acho que é importante aqui haver um apoio, um subsídio, já que estes produtores, que são muitos, e que não tiveram acesso a um layoff ou outro apoio aos seus rendimentos, que conseguissem, pelo menos pela quebra de valor
da produção que venderam serem apoiados por um subsídio. Provavelmente, a nível da Comissão Europeia, uma perca de rendimento não serei, mas acho que com boa vontade do Orçamento de Estado poderia ser avaliado esta possibilidade. Portanto, lanço aqui este desafio, porque é uma perca de rendimento que todos tivemos, todos os setores de atividades acabaram por beneficiar e que o nosso agricultor não teve essa possibilidade. Depois queria referir também aqui a questão do projeto o IFAP já disponibilizou algumas questões como a congelação. Nós consideramos que é uma boa iniciativa apoiar e haver ajudas para a congelação, só que há aqui fatores que importa deixar claros, que é assim, vamos congelar um produto para vender quando? Vamos pagar quando? E como é que vamos pagar ao produtor? Portanto, porque é verdade, nós hoje a restauração falhou, a questão dos suínos é um problema, os próprios eventos que referiram muito bem, onde se consumia os nossos produtos, as típicas tasquinhas, isso este ano não vão existir. Esperemos bem, para o ano retomem com a força que tinham a produção dos produtos agrícolas, mas o que é certo é que este acaba por não ser uma solução para nós, raças autóctones. Por fim, dizer que cada raça tem as suas especificações, cada espécie também, mas acho que é importante rever também o quadro de apoio que vem aí, porque tem que concluir continuar a questão da produção. Eu agora pedia ao Presidente da Comissão, que estou disponível para eventuais esclarecimentos, mas pedia ao meu colega Armando Carloto, o engenheiro Armando Carloto, que falasse sobre a questão dos pequenos ruminantes também, que era importante. E enriquecedor aqui na minha participação. Muito obrigado, mas eu alertei ultrapassou largamente o seu tempo. Tenho que pedir ao seu colega engenheiro que fale na segunda ronda, porque ultrapassou largamente o seu tempo. Eu estava a alertá-lo que tinha ultrapassado largamente o seu tempo. Vamos então agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP para colocar questões às duas entidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a ambas as instituições e organizações os esclarecimentos que nos foram apresentados. Realmente ele veio justificar plenamente aquilo que é estes requerimentos. Aliás, foi reconhecida pela Comissão no dia em que apresentámos os requerimentos, por todos os grupos parlamentares reconheceram aquilo que é a relevância de podermos discutir hoje aqui na Assembleia da República estas matérias. Nós temos a noção de que muitas das medidas que o Governo tem tomado, por vezes, são pressionadas através precisamente destas audições, destes requerimentos que nós colocamos, mas também de iniciativas legislativas que temos apresentado. Nós conhecemos o setor, agora dirigindo-me em concreto ao setor das flores, nós conhecemos o setor, aliás, em 2016 apresentámos uma resolução da Assembleia da República, que foi aprovada, mas o Governo achou por bem fazer orelhas mocas para esta resolução. Entendemos que, apesar dela ter apenas 3 recomendações, mas eram recomendações muito específicas, muito cirúrgicas para necessidades que o setor na altura já apresentava e continuou cronicamente, porque de facto é uma carência muito grande e queria-lhe questionar, é a necessidade de se implementar uma estratégia para um setor tão específico, para um setor tão particular como é o setor das flores. Nós propusemos na altura que houvesse uma estratégia, essa estratégia que fosse dirigida à sustentabilidade, também àquilo que é o rendimento e a qualidade do emprego. Porque nós temos a noção de que o emprego nestas explorações é algo que as explorações tentam manter pelas características e porque os trabalhadores dominam depois as técnicas e não é de um momento para o outro que se cria um trabalhador em condições para continuar aquilo que é a atividade laboral nestas explorações, e nesse sentido importa aqui que os custos de produção tenham também uma resposta. Naturalmente, nesta situação de pandemia, nós queríamos saber se o que é que nesta estratégia que nós colocámos na recomendação
o que é que há necessidade de alterar ou se esta estratégia a ser concretizada já dava resposta. Até porque uma das situações que nós colocamos também tem a ver com o modelo de funcionamento em termos de organizações de produtores. Que houvesse aqui que fossem criadas organizações de produtores adaptadas ao setor. E nesse sentido também deixar aqui uma outra preocupação que tem a ver com o fornecimento de gás natural. Nós, na altura, apresentámos que fosse avaliada a promoção de medidas, em concreto, para a redução dos custos com a produção, e nomeadamente com o que tem a ver com o fornecimento de gás natural. Parece-nos que também a eletricidade, e nós apresentámos na semana passada mais um projeto de lei, aqui um projeto de lei com vista a dar resposta em termos de apoios na eletricidade verde, e gostaríamos de saber de facto, é importante criar aqui também outras respostas, porque, naturalmente, podemos ter aqui, e nós temos tido intervenção, queria lhe dizer, Sr. Presidente, uma intervenção não com projetos de resolução neste momento, mas com projetos de lei, porque entendemos que, neste momento, não há espaço, perante uma situação de tal urgência, não há espaço para estar a recomendar ao Governo, há espaço, sim, para sermos objetivos e dizer ao Governo qual é o caminho que deve ser seguido. A Sra. Ministra admitiu que o setor das flores é, de facto, e o do vinho, acompanhado com o do vinho, foi admitido pela Sra. Ministra da Agricultura, que eram os setores mais atingidos. Portanto, ela apresentou uma resposta de 30 milhões de crédito. E aqui estamos com uma situação, tal qual como nos foi esclarecido, que não é a resposta. Aliás, os créditos são apenas um endividamento e que não são, efetivamente, apoios, é contar com o dinheiro dos produtores. No fundo, eram estas as situações que eu queria abordar, nomeadamente em relação à estratégia, naquilo que tem a ver com os produtores de raças autóctones. Nós acompanhamos e, aliás, apresentámos 2 requerimentos ao Ministério da Agricultura relativamente às preocupações com as raças autóctones. Algumas delas com maior dimensão. E queria deixar logo aqui esta questão, se há de facto algumas das raças com maior dificuldades. Nós questionamos também porque a Associação de Criadores da Raça Arauquesa trouxe-nos estas preocupações. Aliás, julgo que na Assembleia da República praticamente todos os grupos parlamentares terão tido conhecimento destas preocupações. Nós fizemos o questionamento da Sra. Ministra e esperamos que a resposta venha breve, mas, de qualquer das formas, temos promovido na Assembleia da República propostas efetivas com projetos de lei para que os circuitos curtos de comercialização possam ser promovidos, mas uma das questões que agora aqui fiquei um pouco na dúvida, que gostava que nos fosse esclarecido, tem a ver com esta capacidade de armazenagem. Naturalmente que estamos a falar de um produto com características muito importantes, que poderá não ser a melhor resposta a isto que nós também queríamos ouvir, mas uma das respostas que tem sido muito defendida tem a ver com a capacidade de armazenagem, porque é possível, ao contrário, por exemplo, do setor das flores, que não é possível, aqui é possível fazer a armazenagem, se de facto aquilo que eu estava a perceber é que se calhar aqui a FERA não tem aqui uma avaliação positiva desta opção. Depois, nós também defendemos medidas, e vou desde já deixar aqui uma das que nós apresentamos no projeto de lei a semana passada, eu vou ler para que não haja aqui, que tem a ver com as medidas do regime de apoio aos pagamentos diretos, e perceber se esta medida é um apoio que responde também às necessidades das raças autóctones, nomeadamente que os montantes dos regimes de apoio referentes aos prémios animais são majorados em 50% no valor do apoio às primeiras cabeças, até o número médio de animais por exploração-alvo, considerando os seguintes critérios que nos parecem que são os mais relevantes: o valor médio nacional e também o valor médio para os candidatos à medida. Portanto, nós temos tido aqui uma estratégia também responder às necessidades que nos apresentam as raças autóctones, partilhamos daquelas preocupações que aqui nos trouxeram, e aquilo que gostaríamos também de saber é, numa das medidas que nós entendemos que seria importante fazer, e eu vou terminar, Sr. Presidente, tem a ver com as medidas de apoio à produção, nomeadamente no apoio à produção de raças autóctones, através da antecipação das ajudas do PDR 2020, estamos a falar do 2020, não é do 2030, que é aquilo que, nomeadamente nas operações 7.7.1 e 7.8.1,
se estas medidas também, que esta antecipação seria também constituída também uma resposta para aquilo que são as dificuldades da relação, porque aquilo que é dito é que a antecipação é para outubro, ora as antecipações para outubro já tem sido uma prática recorrente, portanto, para nós temos lutado e defendido, aliás, questionamos aqui, a Sra. Ministra diz que vai continuar a dizer que para outubro é antecipar, para nós antecipar é se for para julho ou para agosto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deu uma indicação que ia dividir o tempo. Por a Sra. Deputada Palmira Maciel e o Deputado Manuel Afonso. A Sra. Deputada Palmira Maciel tem a palavra para o efeito. Muito boa tarde. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação, Sr. Vítor Araújo, aqui presente, dizer que o Partido Socialista tem todo o gosto e vontade em discutir as matérias em causa, já que também temos desenvolvido e concretizado políticas para este setor que, de alguma forma, respondem a algumas questões aqui já levantadas. Assim, é com toda a vontade e com todo o sentimento também de solidariedade que o Partido Socialista participa nesta discussão e quer também dar algumas respostas às questões aqui levantadas. Mas queria, antes de mais, reconhecer e manifestar o nosso apreço por todos os vossos associados, à vossa associação, que representa um setor que assegura hoje milhares de postos de trabalho, conforme já disse, com grande número de explorações, ocupa já uma grande área cultivada, com um grande volume de negócios e que vinha a crescer, passando até à exportação já uma boa parte da vossa produção. Reconhecemos que foi muito abalado, neste momento tão difícil que o país atravessa e com todos os constrangimentos inerentes a esta situação. No entanto, os produtores não pararam a sua atividade, no que foi e continua a ser possível fazer, com o seu sentido de responsabilidade, com a sua resiliência, com o seu trabalho, com o seu empenho. No dia-a-dia continuaram a trabalhar para que também não faltassem flores e plantas ornamentais nas nossas casas e nas nossas vidas, que os portugueses também tanto gostam. Mas também, durante este tempo, o Governo foi aprovando medidas muito diversas, por exemplo, com vista à salvaguarda do emprego e da proteção social, onde se salienta, na realidade, o recurso ao layoff, que, segundo disse, alguns deveriam ter recorrido, pelo menos, e foi sucessivamente melhorado e adaptado de forma a corresponder precisamente às necessidades dos vários setores e, consequentemente, o setor que representa. Também com a solidariedade da União Europeia se tem trabalhado e vão continuar a trabalhar em articulação com todos os setores da sociedade portuguesa para concretizar novos instrumentos de apoio a esta crise económica e social. O senhor deputado do Partido Comunista disse que estas iniciativas legislativas eram pressionadas pelo PCP. Eu não concordo de todo, porque os deputados do Partido Socialista estão conscientes da importância deste setor, que, como foi dito, tem características muito próprias. Também sabemos que não tem mecanismo de espera para minorar os problemas da comercialização dos seus produtos e, por isso, valorizamos o trabalho destas associações e vamos continuando a dar resposta para dinamizar e continuar. E, por isso, o setor não está esquecido e sabemos que os vossos objetivos e anseios não se concretizam só por palavras, nem reconhecimento, mas sim com medidas concretas, e foi com muito agrado que verificamos que o Governo anunciou recentemente que será também aberta uma linha de crédito bonificada pelo Ministério da Agricultura e específica para este setor, com o valor de 30 milhões de euros. Que, segundo esclareceu a Ministra da Agricultura, estas medidas terão um duplo efeito positivo. Contribui para reduzir as quebras que tiveram do ano transato, não é? De 2020, do ano atual, mas da colheita transata, e também mobilizar já para o trabalho de futuro, para as vossas plantações e para essas preocupações que também aqui falou. Estamos abertos aos vossos contributos, atentos à implementação destas medidas anunciadas, e vamos pautar para a melhor execução possível deste pacote financeiro com vista a ultrapassar as dificuldades e os constrangimentos e de forma a que o vosso setor retome a dinâmica e a atratividade e que continue a ganhar escala conforme vinha acontecendo. E a reflexão que quero agora continuar a fazer vai no sentido de saber como é possível apoiar ainda mais esse setor, atendendo a que disse-nos que o número de projetos,
o número de projetos é residual. Eu gostava de saber mais sobre isso, saber porquê, se foram feitas candidaturas, quais as dificuldades na feitura dessas candidaturas. Falou também aqui numa ajuda específica, queira concretizar qual. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço então agora ao Sr. Deputado Manuel Afonso que se junte para concluir a intervenção. Vem presencialmente, vem do gabinete para cá. Se não, passamos e aguardamos que fica com este tempo, para não perdermos. O Sr. Deputado Emília Cerqueira, pode ser? Avança já, Sr. Deputado do Parlamentar do PSD. Chegou? Pois, mas... É certo, pode entrar e pode ficar no fundo. O Sr. Deputado pode entrar e pode ficar aí ao fundo. Como queira. Sim, claro. Boa tarde, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Afonso, que agora se junta a nós, tem a palavra. Até 8 minutos. Ok, muito boa tarde a todos. Eu começo por pedir desculpa porque cheguei atrasado, mas também estive noutra comissão onde foram discutidos também assuntos importantes e tenho imensa pena não poder falar sobre este tema tão importante que são as raças autóctones, e não ouvi, portanto, que aqui foi dito nesta comissão, mas mesmo assim não quero deixar de expressar a minha opinião, e penso que o faço também em nome do Partido Socialista, sobre um assunto tão importante. Na minha vida ativa estive ligado ao setor pecuário e tenho algum conhecimento sobre o que é que são as raças autóctones e a importância das mesmas. Nasci no Nordeste de Trás-os-Montes e há duas raças que eu quero aqui referir, com todo o respeito e pela importância que todas têm, mas que não podia deixar de o fazer até por uma questão sentimental. Mas elas, quanto a mim, têm um significado e uma importância económica, cultural e social que vale a pena falar nelas, realçá-las. Uma de suínos, que é a raça Bízara. É uma raça tão importante que, quando havia famílias numerosas, como era a minha, nos meios rurais profundos do Nordeste, Trás-os-Montes, era a base da alimentação das pessoas, das famílias que viviam nesses espaços. A importância, ainda bem que depois houve alguns problemas com a peste suína africana e ela teve algum risco, mas o conhecimento que eu tenho é que hoje essa raça, a raça Bízara, continua a ser pela qualidade da sua carne, que é excelente, e também pela promoção que tem sido feita, nomeadamente no Concelho de Vinhais, do fumeiro de Trás-os-Montes, que assenta, portanto, nesta raça tão importante, nesta raça autóctone. Portanto, isto é no que concerne à raça Bízara. Depois também gostava de falar, porque também me diz muito respeito, é com a raça mirandesa, a raça de bovinos mirandesa. É uma raça importantíssima e vão algumas décadas, na década de 60, por exemplo, é que substituía o trator. São animais de tração excelentes para tração animal e era utilizando esses animais de grande nobreza que as pessoas, os habitantes desse mundo rural, construíam faziam todo o seu trabalho numa agricultura de minifúndio, de subsistência, diga-se assim, porque esta era a realidade. E, portanto, essa raça também, felizmente, depois expandiu-se por outras regiões do país, mais um pouco, talvez, para o norte do Tejo, mas é uma raça também, para além da excelência da qualidade da sua carne. Uma aposta mirandesa que todos nós apreciamos. Mas, é claro, eu não vou falar das outras raças que ultrapassou o seu tempo, tem que concluir.
Muito obrigado. E dizendo que o que é importante no nosso país é que haja uma atenção especial às nossas raças autóctones. Eu falei de duas, mas todas as outras raças merecem a nossa atenção e acho que tudo deve ser feito para que as mesmas se mantenham e para que os vindouros continuem a contar com elas, porque são, de facto, animais de grande qualidade e que nós temos que preservar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do PSD, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Irei repartir esta minha intervenção por duas partes, começando logo na primeira parte e cumprimentar o Sr. Vítor Araújo, representante da Associação Portuguesa de Produtores e Plantas e Flores Naturais. Este é um setor que tem vindo a preocupar o grupo parlamentar do PSD, até porque, inclusive, já fizemos algumas perguntas relativas aos canais de distribuição, porque realmente este setor, não sendo um daqueles setores fundamentais em termos da sobrevivência do ser humano, é fundamental, talvez, em termos daquele que é o ânimo e que também faz falta nestes momentos difíceis, mas, de facto, não depende, a existência ou não deste tipo de comércio não está diretamente ligada à sobrevivência das pessoas e, portanto, foi grandemente afetada como outros setores também considerados não fundamentais. Não fundamentais em termos estritos. Não deixam de ser fundamentais. E, de facto, nós acompanhamos as medidas que o Governo veio a implementar, inclusive aquelas que foram anunciadas este fim de semana pela Sra. Ministra da Agricultura, que sabemos bem, não passa de um pacote de intenções, mas que nós esperemos que venham a ser concretizados, até porque ainda dependem de uma negociação junto à União Europeia para o quadro financeiro plurianual 21-27 e, portanto, neste momento, esperando que se concretizem e reforço, continuam a ser inexistências reais, porque eles não existem, nem sequer estão garantidos, ainda estão dependentes de um processo de negociação, mas, dito isto, vimos com grande preocupação o facto do setor das plantas e das flores, toda a floricultura, não contar com qualquer apoio específico que não passe por uma linha de crédito. E as linhas de crédito, isso é um vetor onde nós temos insistido muito, nunca podemos esquecer que as linhas de crédito são endividamento para o futuro, principalmente em momentos difíceis. Não é apoio direto de injetar um único euro neste setor, é sim convidar ao endividamento deste setor. E nós vemos com grande preocupação o não haver uma palavra, uma linha, um número que seja de ajuda direta a este setor. E, portanto, o PSD está preocupado com essa matéria e consideramos, e também deixava-lhe estas perguntas, nós julgamos que seria importante aqui algumas medidas fiscais, nomeadamente a nível da eletricidade, da eletricidade verde, das taxas, da retenção na fonte, medidas fiscais, que os pagamentos por conta, que na verdade, não havendo lucro, acabam por se ver... por depois virem a ser devolvidos quando neste momento não há a possibilidade de fazer frente a essas despesas que têm. Também gostávamos que nos falasse um bocadinho, se possível, que nos explicasse melhor, para que percebêssemos quais são as dificuldades específicas que tem tido para não conseguir aceder aos fundos e às linhas que já estão neste momento, porque a ideia que nós temos é que tudo que tem a ver com o setor primário, lato sensu, tem imensas dificuldades em aceder a estas linhas de créditos, que é pelas sociedades de garantia mútua. Quais eram as soluções que vos poderiam realmente ajudar neste período difícil, também para que nós vos possamos ajudar, nomeadamente em sede do Orçamento de Estado, que vamos discutir e, entretanto, também propondo medidas como o PSD tem vindo a fazer em estreita colaboração e propondo ao Governo, porque nós nunca podemos esquecer, às vezes há a impressão que há só um partido que trabalha neste Parlamento e os outros não fazem nada, o que é uma grande derivação daquilo que é a realidade e só vou classificar desta forma. E dito isto, também quero passar à FERA. A FERA, quem me conhece e os representantes da FERA, alguns conhecem-me, eu sou uma grande defensora das raças autóctones, não fosse eu do Alto Minho, Caxena, Barrosá, Cabra Montês, portanto, eu sou de uma terra de raças, da Minhota, sou de uma terra de raças autóctones riquíssima nesta matéria e é uma das matérias que muito me tem preocupado, nomeadamente, e quero-vos deixar aqui algumas
algumas questões. O PST já apresentou uma pergunta sobre precisamente medidas nesta fase de pandemia para o setor que tenha sido pensada, nomeadamente nos canais de distribuição que apresentámos recentemente e, portanto, questionando precisamente o Ministério quais seriam os mecanismos delineados de modo a garantir a continuidade e a viabilidade da produção das raças autóctones e que ajustamentos estavam a ser equacionados e implementados aos modos de produção. São questões que nos parecem muito importantes no momento em que, como aqui referiram muito bem, o canal Oreca está encerrado, nós não temos acesso àquele que era o principal canal de escoamento destes produtos, produtos de excelência, produtos DOP, que não conseguem concorrer na quantidade e não podem, nem conseguem, nem devem, porque eles têm que se afirmar assim pela sua qualidade. No entanto, vimos com grande preocupação aquilo que aconteceu recentemente, nomeadamente com a questão dos ovinos, relacionados com a produção de leite e do queijo da Serra da Estrela, que é reconhecidíssima a sua qualidade e neste momento está com enormíssimos problemas de escoamento do seu leite e da sua produção, porque de facto são produtos que estavam muito dependentes da exportação de feiras, de eventos, de exposições, de grandes aglomerados de pessoas. Todos estes produtos são muito dependentes, inclusive ao fumeiro de vinhais, que aqui se falou, também mesmo esse da raça Bízara, está muito dependente das feiras, dos mercados, das exposições, que todas elas, como nós sabemos, estão canceladas e, portanto, é importante que o Governo pense em mecanismos que venham reforçar estas matérias e que não passem apenas por adiantamentos, porque, como nós dizemos, os adiantamentos não ponham um euro na economia e vão faltar amanhã. E nós vemos com preocupação que amanhã, estamos a falar de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, este dinheiro não entre na produção, tendo nós em conta e nunca podendo esquecer que os produtores dessas raças autóctones, que todos em modo biológico ou integrado, são fundamentais até para o dinamismo dos territórios de interior, que são eles que muitas vezes fazem com que haja algum dinamismo e até que haja jovens e populações que acabem por se fixar ali por causa deste tipo de produção e deste tipo de exploração. É uma exploração menos comercial, mas que é fundamental para manter os nossos territórios, a nossa riqueza, a nossa coesão territorial e, portanto, não podem ser vistas apenas sob a estrita visão que também há para os outros setores, mas este setor tem que realmente ter uma visão muito específica, porque como é específica também a sua própria realidade e aquilo que são as nossas raças autóctones. E perdoar-me depois da intervenção, eu sou da terra da Caxena e estou sempre a defender a Caxena, é muito melhor que a mirandesa, não podia deixar passar esta parte, porque não tem comparação, assim vão dizendo os prémios internacionais que ganha. Portanto, isto não podia deixar, peço imensa desculpa pelo à parte. Mas eu defendo todas as raças, como é óbvio, mas eu sou de Arcos de Valdevez. Não há como fugir, que é o solar da Caxena, não há como fugir a essa questão. No entanto, vemos com muita preocupação toda aquela que é a intervenção e também gostava de vos deixar esta nota que o PSD propôs e foi aprovado já na anterior legislatura um projeto de resolução, uma resolução da Assembleia da República, aprovada por todos os partidos, que tem precisamente a ver com a alteração do Código da Contratação Pública por forma a que a pegada ecológica passa a fazer parte dos critérios de contratação na aquisição, nomeadamente de alimentos. Com isto, estas nossas raças autóctones, nossos produtos endógenos, os produtos locais, em lato senso, todos eles acabavam por ter, digamos, uma vantagem à partida para, nestes concursos, poderem ser esses os objetos da aquisição para fornecimento da alimentação nas nossas cantinas, nos hospitais, em tudo que é contratação pública, porque é aquela onde nós podemos intervir. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. E, portanto, até porque as raças autóctones são um elemento fundamental para as boas práticas ambientais e para a nossa coesão territorial. E muito obrigada pelas vossas preocupações. Nós continuaremos aqui a acompanhar e a tentar, dentro das nossas possibilidades, contribuir para que este setor continue como fundamental que é para Portugal e para o nosso território. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para defender outra das raças autóctones, com certeza, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se tem alguma coisa contra as raças autóctones, mas eu, de minha parte, não tenho. Contra o Sr. Defensor, mas como cada região identificou o que defendia o Sr. Deputado de outra região, irá naturalmente defender outra raça. Porque se houvesse uma intervenção minha, ia defender com certeza o porco alentejano, que é outra raça autóctone também muito querida.
Bom, em primeiro lugar, um obrigado pelas declarações prestadas aqui pelos diversos intervenientes a convite desta comissão. Nós temos uma Ministra da Agricultura que começou por afirmar que o coronavírus poderia ter consequências positivas para a agricultura. Eu espero que algum agricultor já lhe tenha explicado que isso não está a acontecer e se nenhum o fez, espero que ela tenha a possibilidade de ouvir as gravações desta comissão e os diversos depoimentos que foram aqui prestados, com dificuldades várias neste momento difícil, em especial aqui neste caso dos floricultores, num caso muito concreto e que manifesta alguma preocupação. Em relação à questão ainda sobre a questão dos floricultores, tanto quanto sei, não há organizações de produtores para o setor, para a floricultura. E isso poderia ser, e concordo que essa ideia deveria ser promovida. Contudo, há um grande problema na constituição de organizações de produtores em Portugal, que, por um lado, têm estatutariamente condições que são muito desfavoráveis para os diversos membros dessas organizações, porque não têm direitos de voto os diversos produtores que permitam tomar decisões relevantes sobre o rumo dessas organizações, por um lado. Por outro, porque as organizações que existem têm volumes mínimos de faturação que obrigam para os produtores médios em Portugal a juntar centenas de produtores dos diversos setores. Portanto, era bom que houvesse a possibilidade de constituírem organizações de produtores para a floricultura, mas era bom também que essas organizações e os seus estatutos estivessem adequados à realidade do setor da floricultura, para que os diversos produtores o as possam constituir democraticamente e assim recorrer a recursos públicos. Queria deixar-vos a questão sobre a questão das flores, se também nas flores há dificuldades com a formulação de preços face aos custos de produção. Nos diversos setores da agricultura é frequente haver produtores a venderem produtos abaixo dos custos de produção por mecanismos de mercado que lhes são bastante desfavoráveis. Queria saber se no setor da floricultura também têm dificuldades semelhantes em fazer valer o produto no mercado. Porque temos propostas concretas nesse sentido, de um estabelecimento de preços mínimos acima dos custos de produção em todos os contratos de abastecimento e de, regra geral, formulação de margens de intermediação máximas para que toda a cadeia possa ter, do produtor ao consumidor, preços mais justos. E isso também se pode aplicar à floricultura. Sobre a questão das raças autóctones, o próximo quadro comunitário deve compreender que as raças autóctones e a sua produção desempenham um papel fundamental do ponto de vista da gestão do nosso território e de ordenamento, em especial no que diz respeito à preservação de incêndios, à adaptação e mitigação das alterações climáticas, preservação de recursos naturais, e porque os modelos agro-silvopastoris devem ser uma peça-chave da estruturação dessa política agrícola comum, que deve ser diversificada e contrariar os modelos de monocultura, contrariamente ao que tem feito, e por isso deve ser um pilar essencial para a transição ecológica agroflorestal, e portanto nós defenderemos nessa reformulação da política agrícola comum que esta situação seja tido em conta e seja estruturante. É claro que também neste momento de epidemia e de dificuldade, também os produtores de raças autóctones têm as dificuldades que temos em todo o setor agrícola de valorização, de escoamento dos seus produtos, e por isso é muito relevante que os circuitos, que seja dado o apoio necessário para que os produtores consigam atravessar este momento difícil e que para o futuro seja
estes produtos sejam devidamente valorizados no mercado e que as cadeias de circuito curto e de abastecimento local sejam enraizadas entre os produtores locais, favorecendo assim o desenvolvimento de uma economia local e valorizando o trabalho dos agricultores e dos produtores. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra, se estiver online, a Sra. Deputada Cecília Meireles, para intervir sobre as posições desta associação e desta federação. Sra. Deputada, tem a palavra, pelo efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar as duas associações que estão aqui conosco e que são dos setores com mais dificuldades na área da agricultura, por razões, creio eu, substancialmente diferentes. No caso das flores, tem a ver com o facto de tudo o que é eventos e, em muitos casos, bens que não são considerados essenciais terem deixado de ser transacionados e, portanto, estão a sentir esse impacto de forma muito, muito grave e muito aguda. No caso dos produtores de raças autóctones, tem a ver com dificuldades nos canais de comercialização, sobretudo nos relacionados com a restauração e a gastronomia, que obviamente ficaram praticamente parados nesta altura. Eu gostava de saber, de forma, já lhes fizeram muitas perguntas, todas elas me parecem pertinentes. Para mim, as duas principais perguntas são as seguintes. Para além dos anúncios, sobretudo em relação às flores, que já vimos a Sra. Ministra fazer, eu gostava de saber se neste momento já chegou algum apoio. Ou seja, neste momento, que apoios é que já existem? Porque eu creio que, quer do ponto de vista do crédito, quer do ponto de vista de outros apoios, há muitos setores a que eles ainda não chegaram. E que não vão chegar também, porque é preciso nós percebermos que o crédito não é um apoio adequado para muitas das empresas. Para uma empresa que perdeu todo o seu negócio e que não sabe até que ponto é que o há de poder retomar, ir se endividar e ir recorrer ao crédito é muito difícil, para não dizer quase impossível. E gostava de saber também, porque nesta matéria nós lidamos com recursos públicos e eles são escassos, mas é importante que cheguem a todos e que cheguem de facto àqueles que mais precisam e que cheguem da forma mais eficaz. Não vale a pena anunciar milhares e milhares de apoios que depois não chegam às pessoas, mas valia anunciar menos, termos menos apoios, mas eles de facto chegarem aos produtores. O que eu lhe perguntava é o que é que, do vosso ponto de vista, para cada uma das associações, era prioritário que estivesse neste momento no terreno e de que maneira é que o Parlamento pode atuar para que estes apoios cheguem o mais depressa possível ao terreno. Quer estarmos a falar em apoios financeiros, quer se estivermos a falar em alívio de algumas obrigações ou de obrigações fiscais. Já hoje estivemos a falar das retenções na fonte e dos pagamentos por conta, e que seria uma excelente medida haver algum alívio nessas obrigações. O que eu perguntava é o que é prioridade e o que é que já devia estar a acontecer neste momento no terreno. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Para o efeito, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, senhoras e senhores deputados, e também agradecer as intervenções dos representantes de ambas as associações aqui conosco. Começando pelo setor das plantas e flores, sabemos que não só a produção e distribuição de bens alimentares têm sofrido com o estado de emergência, o setor das plantas e flores, que não possui qualquer método para conservação ou transformação dos seus produtos, tem sofrido perdas substanciais devido à quebra de procura neste período. O próprio relatório sobre a aplicação da declaração de estado de emergência revela que foi verificada a paragem quase imediata do setor das flores e plantas ornamentais, cuja procura externa e interna estagnou em virtude da pandemia. Este setor representa cerca de 8% da produção agrícola nacional e é o setor que mais emprego permanente gera, encontrando-se numa situação economicamente vulnerável, como de resto já foi aqui dito. Neste momento, cerca de 70% da sua faturação concentra-se entre o período de março a junho e daí também esta maior vulnerabilidade. Da parte do PAN, assim que recebemos a primeira chamada de atenção para este assunto, questionámos o Ministério da Agricultura e, posteriormente, tivemos também a oportunidade de questionar diretamente a Sra. Ministra da Agricultura sobre o assunto.
Do que entendemos, este setor apenas pode usufruir das medidas transversais que foram aprovadas, carecendo de medidas concretas de apoio à vossa produção. Assim, queria que me confirmassem se de facto esta informação é correta e que tipo de apoios poderiam de facto ajudar-vos nesta fase. Também, no que diz respeito à prevenção da contaminação do coronavírus, perguntar como tem sido a adaptação e se esta teve impacto também na produção e ao nível da mão de obra. No que diz respeito às raças autóctones, o PAN apresentou um projeto de resolução para que fosse feito um levantamento das necessidades no que diz respeito à proteção e bem-estar animal nas suas várias vertentes, ou seja, tanto para animais de produção como animais detidos em quintas pedagógicas, zoológicos, portanto, todo o leque onde há detenção de animais. Pergunto se neste âmbito sentiram alguma necessidade especial, nomeadamente se conseguiram manter as condições de bem-estar dos animais ou se é necessário algum apoio nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra à Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais para responder às questões que os Srs. Deputados colocaram, ou para fazer comentários, e pergunto previamente se quer dividir o tempo com alguém ou se vai utilizar o tempo. Sim, depois queria também dar a palavra ao meu colega que deve estar a assistir a videoconferência. Muito bem. Certo, então tem 5 minutos para o efeito, vá fazendo a gestão. Tem a palavra, tem que ligar o micro e tem a palavra. Faz. Muito obrigado. Portanto, do que eu pude perceber, fico, por um lado, muito satisfeito, a Associação fica muito satisfeita de perceber que todos os intervenientes têm uma clara noção das dificuldades que o nosso setor está a atravessar e que também têm uma noção da importância que o setor tem no mundo rural. Eu não sei se vou conseguir responder a tantas questões, mas basicamente, portanto, em relação à organização de produtores, já tentámos criar uma organização de produtores, mas o setor da floricultura tem umas características específicas que os estatutos não se enquadram para se criar uma organização de produtores. Quanto aos apoios que temos tido, de momento, realmente o que temos é praticamente o layoff e é o recurso à banca. A layoff, algumas empresas recorreram ao layoff, mas vai ter que ser por pouco tempo, porque precisamos realmente dos trabalhadores para continuarmos a manter a nossa atividade em funcionamento, cuidarmos das plantas, como tive a oportunidade de referir na minha apresentação inicial, e o recurso ao crédito também não resolve. Nos últimos anos, as empresas têm feito, portanto, isto é um setor que realmente vinha é um setor promissor, que nos últimos anos tem aumentado a sua produtividade, aumentado a sua qualidade e produção, de modo à exportação. Nós temos, no nosso país, temos os maiores produtores de hortenses da Europa, temos os maiores produtores aqui na região do Montijo, a 20 minutos da Assembleia da República, temos a maior produção de flores de corte do nosso país. 70% da flor de corte é produzida aqui na região do Montijo. Temos um clima que é propício à produção de flores, dos quais alguns holandeses se estão a instalar cá para tirar partido das nossas condições climáticas. E nós só não somos mais, não conseguimos aumentar ainda mais as exportações, porque realmente havia aqui 3 a 4 meses do ano que temos grandes dificuldades, como o Sr. Deputado referiu, e que já tinha conhecimento nas visitas que nos fez à Feira da Lusoflora, tivemos o prazer de vos transmitir essas dificuldades. Podíamos ser muito mais competitivos se tivéssemos aqui um apoio ou acesso a energia mais barata. Portanto, o gás, nomeadamente o gás e a eletricidade. Nós precisamos, para produzir, por hectare de produção, precisamos de 10 mil euros por mês, gastamos 10 mil euros por mês em energia, entre eletricidade e gás. E isso... Perdão? Ok. E, portanto, não... poderíamos ser muito mais competitivos se tivéssemos realmente essas ajudas. Neste momento, o nosso problema... Isso já nem se põe, essa questão no momento, ficará para outra altura. Realmente o que nós precisávamos era agora de um apoio direto à produção, como foi
solicitada à Sra. Ministra através de uma carta conjunta da Portugal Fresh e da APPFN, portanto, em que solicitamos um apoio de cerca de 47 milhões de euros para apoio direto para fazer face aos prejuízos que tivemos no mês e meio do estado de emergência. Esse era o nosso principal objetivo. E realmente de apoios, como apoios específicos, até o momento não recebemos nada. E linhas de crédito não resolve porque as empresas já estão, como referi, já fizeram muitos investimentos nos últimos anos. Se falarmos aqui há 7, 8 anos atrás, houve realmente no PRODER, houve ajudas para muitas empresas que fizeram muitos investimentos, mas nos últimos anos, por questões de VGO, portanto, os projetos da floricultura não conseguiram ter elegibilidade para serem para candidatarem a fundos de apoio. Não sei se o meu colega... Muito obrigado. Tenho então agora obrigado. Para dar a palavra ao senhor engenheiro Ricardo Silva. Silvestre. Boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente, tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Os agradecimentos por nos receberem nesta comissão. Portanto, o meu colega Vítor Araújo, Presidente, estou? Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Nós estamos a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo, que é o que interessa. Pronto, ok. O meu colega e Presidente Vítor Araújo já referiu todos os aspectos preponderantes. Para salientar que esta pandemia colhe o setor precisamente no momento em que a maioria das vendas ocorrem. Portanto, as vendas que se perdem entre o meado do mês de março e agora já até final de junho, já não se consegue recuperar. Portanto, as empresas já têm uma noção de que vão ter prejuízo no final do ano. Também o enquadramento das empresas no momento em que surge a pandemia. Portanto, algumas têm, para ser competitivas, isto é um setor muito competitivo a nível europeu, e para serem competitivas têm recorrido ao crédito e ao investimento e ao crédito. Porque, de facto, a nível de apoios nos últimos anos, o PDR tem deixado completamente de fora o nosso setor. Agradecer ao deputado João Dias o ter convocado esta reunião, esta audição, e também já foi várias vezes referido por nós que esta resolução de 185 de 2016 não teve qualquer seguimento, apesar das inúmeras reuniões e de solicitações que a Associação veio a efetuar, junto de direções regionais, junto do Gabinete de Políticas, mas depois as coisas não andaram para a frente. E, portanto, tudo isto depois origina uma situação muito mais difícil em face do que se passa no momento presente. Também em relação às questões que a senhora deputada Palmira Maciel, do PS, portanto, nos coloca, portanto, já foi respondida esta questão do PDR. Quanto a ajudas específicas, o nosso setor necessita, basicamente, de um apoio, tal como outros Estados-membros já acionaram por eles mesmos, necessita de um apoio a fundo perdido para a produção que foi para o lixo, que já não tem qualquer solução. Muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E agradeço a vossa disponibilidade e dou então agora a palavra aos representantes da FERA, o engenheiro Nuno Paulo. Não sei se quer dar logo ou dividir a intervenção com o senhor engenheiro Amândio Carroto. Dou a palavra ao engenheiro Amândio e dou a palavra ao engenheiro Amândio. Muito bem, muito obrigado. Tem a palavra, engenheiro Armando. Representante da produção de pequenos ruminantes. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Agradeço a iniciativa do Nós estamos Partido a vê-lo, mas Comunista. estamos a ouvi-lo. Oi, peço desculpa. E agora já se ouve? Não, estamos a ouvi-lo em perfeitas condições. Nós estamos a vê-lo.
Não há problema, porque o interessante, naturalmente, Será. gostamos de o ver, mas Exatamente. se não for possível... Muito boa tarde a todos os senhores deputados e queria agradecer a iniciativa do Partido Comunista Português e o grande carinho que todos os senhores deputados manifestaram pelas raças autóctones. Simplesmente o gostar parece que neste caso não é suficiente, pelo menos se olharmos para os pequenos ruminantes. Os pequenos ruminantes vão mal, para isso basta ver as estatísticas. Há muitos anos que os efetivos vêm a diminuir e se as coisas já vinham mal até 2016, a partir de 2016, para as raças autóctones de pequenos ruminantes, a coisa complicou-se de uma forma dramática. As medidas agroambientais têm um peso enorme para os pequenos ruminantes e nunca mais houve novas candidaturas às medidas agroambientais. Não houve novas candidaturas, não houve a possibilidade de aumentos, desvirtuou-se aquilo que era o entendimento destas medidas agroambientais de proteger estas raças autóctones, favorecer o seu crescimento. A partir do momento que não pode haver aumentos, e não haver novas candidaturas, isto tornou-se dramático. Isto verifica-se até 2020. 2020, além de não haver novas candidaturas, ainda por cima não há transferências, só há transferências em caso de morte, o que também não é um assunto que entusiasme particularmente. Depois disto, chegamos ao Covid, chegamos à Páscoa. A Páscoa, que é uma altura excelente para a venda de cordeiros e cabritos, mas como essa venda está assente em festas, em restaurantes e em Trás-os-Montes, por exemplo, o cordeiro bragançano também para a Espanha, com a fronteira fechada, com restaurantes fechados e sem motivos nenhuns para festejar, a situação descontrolou-se por completo. Mesmo em relação à questão do bem-estar que alguém perguntava há bocado, penso que foi a deputada do PAN, até aí a situação é complicada porque as instalações estão a abarrotar, os animais não saem para o mercado e no caso das fêmeas, algumas podem ser guardadas para reposição ou aumentos de efetivo, mas no caso de machos não há muito a fazer. Também esta crise veio pôr à vista de todos a desorganização que ia no setor. Porque este cordeiro e cabrito não entra nos hábitos diários dos portugueses, muito também por falta do setor que não consegue apresentar um produto de forma a que seja apelativo para os consumidores. A comercialização continua a ser feita essencialmente em carcaças e meias carcaças. Quando nós colocamos uma carcaça, especialmente se tiver a cabeça, em cima da banca da cozinha, normalmente a esposa sai a correr para o outro lado qualquer. Aqui no Norte, no caso do cabrito transmontano, lançou-se uma campanha para tentar desbloquear esta situação e a resposta dos portugueses foi pura e simplesmente espetacular. Foi uma resposta viral, com dezenas de milhares de pedidos, mas, mais uma vez, veio-se mostrar a falta de estruturas de que temos. Tínhamos encomendas, tínhamos cordeiros e cabritos e o matadouro não conseguia matar, não conseguia despachar esses animais. O que é estranho, no matadouro em causa, era um matadouro do Caixão com uma capacidade instalada brutal, que nunca trabalhou a 100%, mas não conseguia dar vazão, também provavelmente afetado pela situação da Covid-19 e alguma eventual confusão também na gestão do matador. Eu queria também salientar aqui as associações que viram o seu trabalho, aquelas ações que são prolongadas no tempo, como os contrastes leiteiros, foram interrompidos, foram invalidados, são despesas que foram feitas, nomeadamente despesas de laboratório, o que vem complicar uma vida já de si difícil. E, pela minha parte... Muito bem. Muito obrigado. E então... Está assim, não sei se ainda quer acrescentar alguma coisa, tem poucos segundos. Não.
Da minha parte, só queria, foi-me questionado aqui a questão do apoio à congelação e a questão dos subsídios. Não sei se é importante a minha resposta, eu poderei em breves segundos dizer. Se for de forma telegráfica, temos todo o gosto. Diga? Se for de uma forma muito sucinta, quase telegráfica, sim. temos todo o gosto. A questão da congelação, o apoio da congelação tem um grande inconveniente para a questão da base aos autódromos, porque assim, o produto, enquanto fresco tem um valor, depois de congelado tem outro. O problema é o espaço temporal que esta atividade tem, ou seja, nós estamos com uma dificuldade no mercado, congelamos a produção e esperamos que o mercado retome. O problema é que existe uma produção contínua, os animais não param, tal como os nossos colegas da Associação de Flores, nós temos aqui o mesmo problema. Temos que congelar, o apoio que é dado não é suficiente em termos temporais para um tempo de conservação. E depois é que temos o principal problema que é que preço vou pagar eu hoje aos produtores, os agrupamentos a que preço vão pagar e a seguir a quem vamos vender e a que preço vamos vender. E aqui temos mais um problema para as populações, que retiramos animais e com que dinheiro a gente vai pagar. Portanto, este é o grande problema que os agrupamentos se debatem. Outra questão que também foi colocada tem a ver com os apoios específicos. Eu acho que neste momento era importante que as explorações familiares, e estamos a falar de pequenas e médias explorações, ou seja, onde trabalham marido e mulher, ou onde a palavra familiar tem um termo, acho que é importante criar-se aqui um apoio, um subsídio, pode ser um subsídio, que ajude esta perca de rendimento. Eu referi que a perca de 20% é algo em termos médios, mas temos algumas raças mais penalizadas do que outras em que este rendimento se aproxima aos 50%. Ou seja, o produtor está a vender o produto 50% abaixo daquilo que é o verdadeiro preço do mercado. Muito bem. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Penso que conseguimos, com êxito, ouvir todas estas confederações e associações, dar resposta a estes requerimentos do PCP e onde a intervenção de todos os seus deputados foi naturalmente importante e os esclarecimentos dados por todos foi muito útil para o trabalho desta Comissão. Por isso, boa tarde, muito obrigado, agradeço a vossa disponibilidade e desejando o maior sucesso para a vossa atividade. Muito obrigado. Senhores deputados, temos que continuar a nossa reunião, temos mais 2 pontos da ordem de trabalhos. Porque é que esta linha de apoio que lançaram agora à agricultura ficou de fora? Esta é uma questão. E já agora era outra, essa linha dos 30 milhões que a Sra. Ministra anunciou, vai ter teto, como teve o das pescas, de 120 mil por empresa? Muito bem. Os senhores deputados agora farão bom uso das declarações que proferiu e, naturalmente, politicamente trabalharão essa. Muito obrigado. E se tiver algum documento para enviar para a Comissão, para que depois, de forma imparcial e transparente, envie a todos os senhores deputados. Muito obrigado e boa tarde. Senhores deputados, vamos continuar o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019. Penso que está errado, não? 18. 18. O Sr. Deputado Paulo Leitão é o relator online. Então peço que liguem ao Sr. Deputado Paulo Leitão para fazer a apresentação. O Sr. Deputado Paulo Leitão tem a palavra para a apresentação do... Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir bem. Perfeitamente. Muito obrigado. E agora a ver também. Sr. Presidente, senhores deputados, de acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental e em cumprimento com o disposto no regimento da Assembleia da República, a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa remeteu a Conta Geral do Estado de 2018 à Comissão de Agricultura e Mar para que se pronunciasse sobre as matérias da sua competência.
No contexto económico e de acordo com o relatório da Conta Geral do Estado de 2018, a atividade económica e o comércio mundial desaceleraram para 3,6% e 3,8%, respectivamente. Em Portugal, o Produto Interno Bruto cresceu, em termos reais, de 2,1% no ano 2018, inferior ao previsto no Orçamento de Estado de 2,2%. O Conselho Económico e Social refere, no seu parecer, que o crescimento do PIB continua a estar assente na evolução da procura interna. Em termos de política orçamental, a Conta Geral do Estado de 2018 destaca que o saldo das administrações públicas em 2018 fixou-se em 0,5%, superando a meta orçamental estabelecida no Orçamento de Estado de 2018 de 1,1%. Neste âmbito, a análise da situação financeira das administrações públicas, que o presente parecer apenas destaca as situações com instituições cujo ação e objeto é análise da Comissão de Agricultura e Mar. Assim, é referido que em 2018 houve a capitalização da Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas de Alqueva de 313,7 milhões de euros. No caso do Instituto